Oi gente, bem-vindo ao meu canal Graduator Cake Designer. Vamos direto ao ponto, esse canal não tem enrolação. Hoje é um vídeo bem especial que, principalmente para você que está começando no mundo dos bolos, no mundo da confeitaria, você tem aquela receita perfeita, você assistiu uma aula ou pegou uma receita, pegou um recorte de algum açúcar, geralmente vem aquelas receitas, aí você foi fazer, fez tudo perfeitinho, se dedicou, colocou para assar. O bolo tá crescendo, tá lindo. De repente ele afunda no meio. Isso é um terror. Todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso. Então, eu vim aqui para ajudar vocês, para explicar para vocês por que isso acontece e para a gente resolver esse problema e isso nunca mais acontecer. Principalmente se você estiver trabalhando com bolos e é um terror. O bolo tá crescendo, tá lindo, de repente ele afunda. Ali você não vai ter como rechear, o bolo ele pode ficar cru no meio, vai dar uma série de problemas e você não vai conseguir usar aquele bolo. Então vamos diretamente às dicas. Eu vou dar 4 dicas, 4 motivos que fazem o bolo afundar, fazem sua massa afundar, mas a última que eu vou explicar para vocês é a mais importante, que a 90% dos casos é devido a isso. Mas você tem que ficar até o final também, ver as outras dicas, porque é um resumo de tudo. Você tem que seguir à risca, tudo certinho para evitar que isso aconteça. No caso, essas dicas que eu vou dar é para uma massa, é para você que já tem uma massa que é certeza que aquela massa tá certinha. Não tenta inventar uma massa, pega alguma massa em alguma aula. Aqui no canal tem o vídeo de uma massa, vou deixar por aqui ou por aqui. Essa massa que eu passei para vocês é uma aula perfeita. Então, essa massa, ela dá certinho para bolo de pote, para bolo de chantilly, só para bolo de pasta que não, tá? Então, para bolos comuns dá certinho, já pega essa receita e segue essas dicas. Vamos lá. O seu bolo estava lá sendo assado, você bateu tudo certinho, os ingredientes, tudo certinho, com a xícara certa, com o peso certo, tudo ok. Começou a assar, colocou lá no forno, de repente ele afundou. O que pode ser? Primeira dica, primeiro item, anota aí. Pode ser a temperatura do forno muito alta. O bolo, ele é um processo lento, é o que a gente diz que é cocção. Ele precisa ter uma sintonia perfeita ali dos ingredientes para eles irem agindo e ele tem que fazer isso com calma, com um certo tempo. Então, para isso, ele precisa de uma temperatura mais amena, não tão baixa também. Então, se você coloca numa temperatura muito alta, o bolo vai ser forçado a ser assado muito rápido. Então, o que vai acontecer? Ele vai assar muito rápido por fora e lá dentro, principalmente no meio, vai ficar cru. Então, só por fora que vai assar e ali no meio ele afunda, porque não deu tempo de assar no meio. Tava muito quente, torrou tudo ali por fora, assou muito rápido e no meio fez aquele côncavo ali no meio, aquele buraco e não deu tempo de assar. Então, a temperatura ideal, anota aí, é sempre de 180 a 200 graus, dependendo do forno. Vai testando, faz a massa uma vez a 180, outra vez a 200, nunca mais que isso, tá? Sempre em volta dessa temperatura que o seu bolo vai dar super certo. Então, temperatura muito alta faz o seu bolo afundar, tá? Então, se você tá com a temperatura ideal, então você já sabe que não pode ser uma outra coisa. Mas anota aí, temperatura muito alta. Então, assar o seu bolo sempre de 180 a 200 graus. Próxima dica. O bolo estava indo muito bem, você ali de olho, filmando o seu bolo, toda ansiosa. De repente você, eu quero dar uma olhadinha. Só tô olhando pelo vidro, deixa eu abrir um pouquinho. Esse abrir um pouquinho, entra a temperatura de fora e dá um choque com a temperatura de dentro. Pronto, entrou uma temperatura muito diferente da temperatura lá de dentro. Pronto, esse golpe de ar vai fazer o seu bolo afundar. Então, não abra a porta do forno até um determinado tempo. Anota aí qual o tempo, quanto tempo meu bolo tem que ficar no forno até eu poder abrir. No mínimo de 20 a 30 minutos. Espera, vai fazer outra coisa, deixa o bolo assar, coloca um cronômetro no celular. Deu 20, 25, eu só abro com 30, tá? Deu
20, 25, 30 minutos, aí você vai lá, coloca um palitinho ou só dá um leve toque ali na massa, porque você vai saber se está assada ou não, mas não tem necessidade. Aguarda o tempo, geralmente de 30 a 40 minutos, dependendo de quanto tem de massa na sua forma, mas abrir a porta antes desses 20, 30 minutos, seu bolo vai afundar. Ele tomou um golpe de ar ali que ele não estava esperando, então ele vai afundar. Então, não abre a porta do forno antes de 20 a 30 minutos, tá? Acende a luz, olha pela janela, segura a ansiedade e espera esse bolo assar, tá? O seu forno tá sem lâmpada, vai com a como chama? Me deu um branco aqui. Com a lanterna do celular e ilumina e você vai conseguir ver lá dentro, tá? Então, a segunda dica é não abrir a porta do forno antes dos 25 a 30 minutos. Terceira dica, excesso de fermento. Se existe a receita tem todas as medidas, tem um motivo. Porque qualquer medida diferente aquele bolo não vai dar certo. Então, a receita diz 10 gramas de fermento, é 10 gramas de fermento. Usa uma balança e mede. Eu não tenho balança. A receita diz lá, 1 colher de sopa. Geralmente as tampinhas de fermento, isso eu vou falar num outro vídeo, mas só para dar uma pincelada. A medida de uma tampinha geralmente é 1 colher de sopa. Então, eu não tenho a colher de sopa, eu não tenho uma balança, usa a tampinha como medida. Que é aquela tampinha ali, com a quantidade que preenche a tampinha, já é 1 colher de sopa. Então, muito fermento. Eu vou colocar um pouquinho mais de fermento. Não faça isso. Seu bolo não vai ficar melhor, não vai ficar mais alto. Para ele ficar mais alto, precisa de mais massa. Então, excesso de fermento vai estragar, vai detonar sua massa. O que vai acontecer? A massa vai subir, tem muito fermento, tá criando muita bolha de ar ali. Ela cresceu, aí ela viu, opa, eu tô crescendo sozinha aqui, cadê a farinha para me ajudar? Cadê o açúcar para me ajudar? Cadê o leite para me ajudar? Nossa, eu tô aqui sozinho crescendo. Aí pronto, não tem a estrutura dos outros ingredientes que estão numa quantidade muito menor. E aí ele sobe e de repente ele cai. Então ele vai afundar. Então a terceira dica é excesso de fermento. Não coloque fermento a mais, coloque o tanto que está falando na receita. E se você ficou até agora no vídeo, é a última dica e é a mais importante. Geralmente você viu, Grazi, minha temperatura do forno tá ok, ótimo. Eu não tô abrindo a porta do forno, eu tô esperando ali certinho, não tô ansiosa, tô aguardando. Ótimo. Minha receita não tá com excesso de fermento, eu medi, eu pesei, coloquei a tampinha, tá tudo certinho. Então, ótimo, então tem um motivo aí que é o principal e foi o último que eu aprendi, que depois disso meus bolos nunca mais afundaram. É o seguinte, a quantidade de massa na forma. Os bolos que mais afundam são os bolos redondos. Então, o que geralmente quem está no começo faz? Compra uma forma de 8 ou de 10 centímetros de altura, né? Essa aqui é de 8. E aí a pessoa vai colocar a massa. Aí a pessoa fez um pouquinho a mais de massa. Aí ela tenta colocar toda essa massa aqui nessa forma. Mas aí já passou da metade da forma. A massa já está chegando quase aqui na boca. E o que acontece? Essa massa não tem espaço para crescer. Ela vai vazar, muito provavelmente vai vazar. Agora, se ela chegar aqui na boca e não vazar, o que vai acontecer? Ela foi subindo. Tem muita massa para o tamanho da forma. Ela subiu. Tem muita massa para essa capacidade aqui, aí ela vai grudar nas laterais e ela vai afundar no meio. Então, qual que é a dica? Qual que é o macete aqui? Fez a massa de bolo, eu sigo sempre assim e nunca mais deu errado. Coloca até a metade. Grazi, passou um dedinho da metade. Passou um dedinho, tudo bem, mas segue a risca sempre a metade. Tá? De 50%, no máximo 60% de massa para o tamanho da sua forma. Sempre até aqui. Aqui fora não dá pra gente olhar porque não é vidro, né? É alumínio. Então você olha aqui mais ou menos metade. Rola. Grazi, mas eu tenho muito mais massa aqui na batedeira. Como que eu faço? Pega uma outra forma desse mesmo tamanho e divide em 2 formas.
Pronto. E você dividindo em duas formas é muito melhor, porque o bolo vai ficar muito mais bem assado, ele vai ser mais rápido e você não vai ter perigo nenhum. É a melhor coisa você dividir em duas formas, mas isso eu falo em outro vídeo. Se você só tem uma forma, coloca sempre metade. Se você lotar essa forma aqui, ele não vai ter espaço suficiente para crescer e ele vai afundar no meio, tá bom? Então, as dicas eram, recapitulando, temperatura muito alta faz sua massa afundar, seu bolo afundar. Abrir a porta do forno antes do tempo faz afundar. Excesso de fermento, vou colocar um pouquinho mais para ele crescer mais. Não vai estragar todos os seus ingredientes, não vai virar um bolo e vai virar um desastre. E a última é a quantidade de massa na forma. Coloca sempre metade da forma, da quantidade de massa, nunca a mais que isso. No máximo 60%, um dedinho ali a mais. Mas começou a chegar aqui perto, divide em outra forma. Não tem outra forma, então assa essa quantidade, deixa a massa lá na geladeira, tampadinha com plástico filme, depois você tira o bolo daqui, lava essa forma e coloca para assar a outra. Você vai colocar muito a mais, seu bolo vai crescer e no meio vai afundar e não tem como rechear, não tem como cortar e já era. Vai ter que comer a parte que assou ali com café, não vai dar para usar para o seu cliente, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, não deixa de escrever, não fica com receio, coloca aqui sua dúvida. Sua dúvida pode virar um novo vídeo. Você não entendeu uma parte em específico, a gente vai fazer um vídeo só dessa parte em específico para te ajudar. Porque aqui é um canal para a gente avançar, para ninguém ficar com nenhuma dúvida e resolver esse problema. Para ninguém mais ficar jogando ingrediente no lixo, perdendo tempo, se frustrando. A confeitaria não é para mim, bolo não é para mim, meus bolos nunca dão certo. Não, dá certo sim. É alguma coisinha besta que você tá errando que não tem vídeos por aí falando. Então, esse canal, a gente está trazendo essas dicas para vocês para sempre falar coisas que os outros canais não falam. Como eu falei no vídeo anterior, tem muita repetição de vídeo. Todo mundo parece que um copia do outro, aquele mesmo assunto que todo mundo já sabe. Então eu vou tentar trazer para vocês sempre assuntos que ninguém está falando para ajudar vocês, para ir sanando essas dúvidas e todo mundo avançar. Um vai ajudando o outro e todo mundo vai avançando nesse mundo incrível que é o mundo da confeitaria, que adoça a vida de todo mundo. E principalmente da gente, quem tá nessa área tem que gostar. Não entre nessa área por dinheiro ou por qualquer outro motivo. Não que não dê dinheiro, mas você tem que gostar. Porque cozinha é amor, é dedicação, é esforço. Então você precisa gostar, fazer aquilo com amor. Usar as suas mãos para criar receitas com amor, com dedicação, é uma coisa que você vai servir a outras pessoas. Outras pessoas vão usar aqueles momentos especiais para comer o seu bolo, para comer os seus doces. Então faça sempre com dedicação. Por mais que você faça a receita toda perfeita, ficou lindo, maravilhoso. Se você fez de mau humor, aquilo ali o seu cliente vai achar algum problema, alguma coisa para reclamar. Então faça sempre com dedicação. Tá nessa área, tem que gostar. Então se você ama o mundo da confeitaria, ama bolos, então continue aqui nesse canal que eu vou estar aqui sempre para ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha muito, pode colocar nos grupos de confeitaria, vai chamando mais gente, que a gente pega a dúvida que você viu. Você não tem nenhuma dúvida? Pega a dúvida que você viu de alguém, coloca aqui nos comentários, que eu vou trazendo vídeos e vou tentar agora dar uma acelerada e trazer vídeos diários para vocês, tá bom? E não esquece de comentar também, comenta aqui se você gostou, se te ajudou, se em alguma encomenda, conta alguma experiência aqui sua, que a gente vai trazendo vídeos para te ajudar a avançar bastante nessa área. Obrigado quem assistiu, um beijo e até qualquer hora.